Falso. Hoje nós temos muitas situações onde a violência está presente, não somente ligada às gangues. Vou para o estádio de futebol, ao término do jogo, não me interessando qual seja o resultado, há confronto de torcidas, há depredação de tubos, de ônibus, tem violência no videogame do meu filho, tem violência nos desenhos dos quais os meus filhos estão assistindo. Quem está na Terra há mais tempo lembra, né? Qual era o videogame da moda? Para quem está na Terra há mais tempo, qual era o videogame da moda? Atari. Quem tinha uma Atari tinha tudo. Hoje, quem tem uma Atari é um museu, né? Porque hoje a moda é: que videogame você tem, Murilo? Um Xbox. Aquele que não precisa nem de joystick. Você entra na frente do bagulho e o duro que eu fui jogar com meu filho, aquele troço filma você. Eu descobri depois. E o meu filho é tão legal que ele ligou o videogame dele no Facebook. Aí estou eu lá jogando boliche, né? Você tem que fazer o movimento. Daqui a pouco eu vou pro meu Facebook, dou uma olhada. O que eu estou fazendo aqui? E o duro que daí, para você explicar para as pessoas o que é uma doideira, né? Porque você está jogando boliche sem bola. E você faz a careta, faz a força, faz tudo. E tá lá. Essa é a tecnologia. Porém, o jogo de boliche não é violento. Mas aí você vai, aí tem uma lista de jogos que são violentos, né? Então a violência realmente não está ligada a gangues. A número 4 diz que evitar o uso de drogas ou a violência antes que comece chama-se prevenção. Já apertou demais o bolão, né? Na verdade, o Murilo desde ontem está tentando derrubar o meu comando. Então é verdadeiro, né? Porque essa é a nossa meta. A nossa meta, então, com esses encontros, é podermos trabalhar a prevenção. Uma prevenção que chamamos de prevenção primária. Por quê? Porque ela chega antes que a droga seja introduzida na vida daquelas pessoas que nós gostamos e amamos. A número 5. O tratamento é usado para ajudar as pessoas que não conseguem parar de usar drogas por si sós. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então o tratamento ele oferece um ambiente seguro, sem drogas. É o lugar onde a pessoa vai justamente para receber ajuda. Vai ter lá o apoio dos psicólogos que estão aqui hoje representados, né? Vai ter o apoio dos educadores sociais, também representado por esse que nos fala, porque na minha hora de fala eu sou educador social. Todo mundo é educador social? Não está ali, mas é boa. Falso. Falso? Você está em casa. Quem vai educar o teu filho? Você é educador? Você é um educador natural. Então todos nós somos educadores em algum momento. Até o meu filho, às vezes, me educa, né? Porque ninguém sabe tanto que não tem algo a aprender. Vamos lá para o número 6. Evitar o uso de drogas ou a violência antes que inicie. Chama-se intervenção. Falso. Intervenção, o que é então? É uma ação ou um conjunto de ações que nós vamos adotar para fazer com que aquele uso então seja interrompido. Ok? Quem está prestando atenção? Eu! Ainda bem. Número 7. Fatores de risco são condições que colocam a criança em risco de uso de drogas e de comportamento violento. Verdadeiro, né? Então as crianças fazem aquilo que observam os adultos fazendo. Criança vê, criança faz. Então daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo a esse respeito. Criança vê, criança faz. Fatores de proteção protegem a criança do uso de drogas e de comportamento violento, apesar de possíveis existência de fatores de risco. Verdadeiro ou falso? Vamos ler lá. Fator de proteção. Protege. É até pleonasmo, né? Fator de proteção protege. O que são fatores de proteção? Então, em casas, por exemplo,
fazem o uso de tabaco. Um fator de proteção é não fumar na presença dos seus filhos, dessa forma protegendo que ele seja um fumante passivo. Ponto. Festa de aniversário de 1 ano. O que está enchendo na mesa lá? Criança de 1 ano, bebe cerveja? Amigo de criança de 1 ano, bebe cerveja? O que a maldita cerveja está fazendo em cima da mesa? Isso é um fator de risco. O que é o fator de proteção? Água, guaraná, cacacó, não vai faltar, né? Tubaína. Churrasco! Vamos lá, mulheres, churrasco. O que não pode faltar no churrasco? Não vai, mulher, não pode. Maionese, já viu cervejinha? É os homens que faz. Beleza, vamos fazer. Quem está prestando atenção? Então vamos lá, vai fazer o churrasco, pega o espeto e põe a cerveja no espeto. Eu falei, vamos fazer um churrasco. Então, só que a nossa cultura é essa. A nossa cultura é essa. O homem chega em casa, estou morrendo de sede. Abre uma cerveja. Pô, mas não é sede. Sede se mata com água. Mas não. Então, o fator de proteção protege. Número 9. Né, quem usa drogas. Faz parte do número 9 agora. Né? O menor número de usuários de drogas nos Estados Unidos está entre os americanos brancos. Eu vou lá para os Estados Unidos porque para não ter problemas, tá? Vocês acham que o menor número de usuários de drogas nos Estados Unidos está entre os americanos brancos? Menor número entre os brancos? O que isso quer dizer? Na verdade, ali é velado, né? Eles querem dizer que o maior número de pessoas que usam drogas são pessoas negras. Então, falso. Aí está no Brasil. Mas vocês estão no Brasil, tá? Na minha está nos Estados Unidos. Questão de proteção. É um fator de proteção. Então, na verdade, todas as raças usam drogas. Então, hoje, não adianta mais você pegar e pensar assim, que quem usa droga é negro e pobre. Tá? Há muito tempo atrás, eu ia num hospital chamado São Juliano. E lá nesse hospital, 90% dos internamentos se davam por dependência química do álcool. Né? E quando foi? Mês passado, nós fomos fazer uma atividade no Hospital São Juliano e nós observamos ali, então, 98% outras drogas, menos álcool. Quem estava aqui no encontro passado? Então vocês me viram chorar, né? Beleza. Quero avisar aqueles que não estavam aqui semana passada que eu choro. Tá? Então, e agora é o momento que eu vou chorar. Não tem como, eu não consigo mesmo. Né? Então é o seguinte: vamos lá, eu, Murilo, nossos amigos, para fazer o trabalho que nós fazemos com o teatro, com a palestra. E por que eu choro? Porque quando nós estávamos lá, tinha uma aula só de adolescentes. E para mim foi mais difícil ainda, que tinha um adolescente lá que era a cara do meu filho. E daí eu vou conversar com o diretor psiquiátrico, ele pega e fala para mim o seguinte: você não viu nada, cara. Às vezes eu tenho criança que tem 8 anos. E daí eu me pergunto, cadê o pai? Não é cadê a mãe? Está faltando o pai. Está na hora dos homens começarem a honrar as calças que vestem. Nós temos que ter a nossa responsabilidade, sim. Eu não deixo faltar nada para o meu filho. Eu não deixo faltar amor, não deixo faltar nada. Esse cara aqui é meu parceiro. Só que nas horas de folga é meu filho. Ele está longe da família dele, né? E eu adotei esse cara como filho realmente. Ele tem idade para ser meu filho. O pai dele era um policial militar,
está longe da mãe, em detrimento do sonho que ele tem de ser policial, para fazer a diferença. Eu não quero ser só um policial, eu quero ser um policial que faz a diferença. Como cidadão, não como policial. Então nós temos como pais, que bom que você está aqui, porque eu sei que o teu filho não vai estar lá. Agora, 1.200 alunos, e esses outros são amigos dos meus filhos, são amigos dos seus filhos. Então, a gente vai conversar bastante a respeito de algumas coisas que nós precisamos ter na nossa caixa de ferramentas. E lá vai a professora. É como se me recupera. Tomar uma vinha, né? Cadê a Cris? Traz uma. Não embaçar no óculos. Então, vocês estão vendo que a coisa não é fácil, né? 12 anos na clínica. E daí o policial está perguntando onde que está o pai dessa criança. E a resposta é que a gente sabe que hoje vocês estão aqui fazendo a diferença na família de vocês. O que eu gostaria assim, de retomar é uma palavrinha, como a gente fala com as crianças, as palavrinhas mágicas, né? Que usar por favor, muito obrigada, com licença. Existe uma palavrinha mágica no mundo familiar, que é a palavrinha proteção. E a proteção começa dentro de casa. Então o policial é um exemplo tão simples de não colocar bebida alcoólica na festa de 1 ano, 2, 3, 10 da criança, para a criança crescer num ambiente saudável. Os pais que fumam na presença da criança estão deformando a saúde dessa criança, o pulmão da criança. Daí o que o policial falou? O termo que ele usou? Ele usou o termo proteção. Então, os pais que querem proteger a criança vão olhar a mochila da criança, vão vir na escola conversar com as diretoras para saber se o filho está vindo para a escola. Eles vão olhar para essa criança, perguntar se está tudo bem, o que está acontecendo, se não está dando briga no colégio. Porque se a gente não olhar para o nosso filho, quem vai olhar? Daí o policial vai lá no hospital olhar a criança internada. Caso de problema de alcoolismo aos 12 anos, ainda o diretor falou que tem crianças de 8, 9 anos nessa condição. E depois o policial falou outro termo. Qual termo que ele usou? Fator de risco, que é o que a gente tem que evitar, que é usar o uso da bebida alcoólica em casa, do cigarro, os maus tratos com a criança, a falta de horário, a criança vê televisão até meia-noite, vocês acham que é normal? E no dia seguinte ela tem que acordar, ir para a escola, produzir. Então, sobre tudo isso que o policial está trabalhando com vocês. A gente tem que pensar sobre isso, chegar em casa e conversar com o filho, com a esposa, com o marido, com a avó, com a vizinha. Porque de 1.200 alunos, a gente tem esse grupo de pais que vão levar e vão multiplicar essa informação na sua comunidade. E quando vocês forem numa festa infantil e virem a bebida alcoólica em cima da mesa, vocês podem alertar esses pais, conversar, olha, isso aqui não está certo, porque eu fiz um curso do ProERD para pais e isso deseduca a criança, é um fator de risco para essa criança. Então a gente tem um compromisso, uma responsabilidade de estar fazendo esse curso. A gente não veio aqui para passear e tomar café. A gente veio aqui para aprender e para multiplicar essa aprendizagem. Nenhum de nós aqui vai ter coragem de fumar na frente de uma criança depois de aprender. Mas os que não estão aqui para aprender, a gente tem que ensinar. Muito obrigada pelo seu depoimento, por toda essa emoção. E é assim, eu estou pensando só no aspecto moral. Se como policial militar eu sou acionado para ir numa residência, aonde um menor, por exemplo, entrou num coma alcoólico ou aconteceu qualquer situação, eu chego numa festa dessa, de aniversário de 1 ano, com um saco de bebida alcoólica em cima da mesa, pergunto quem é o dono da casa e dou voz de prisão. Por quê? Submeter criança a substância tóxica que causa dependência. Certo? Festinha de 17, 18 anos, não.
festinha da garagem, tal, tubão, cadeia para o dono da casa. Tem um aspecto legal também da coisa. Tá certo? Vamos lá, número 10. Aí a informação. Não, pode 10. 70% dos usuários de drogas têm emprego fixo. O que vocês acham? Eu acho verdadeiro. Tá? Porque aqui, ó, tá falando usuários de drogas. Ah, os fumantes e os alcoólicos não entram aí. Que entra? Tá? Então a galera tem emprego fixo. Tá? Ontem fizemos uma apreensão de alguns menores e alguns tinham emprego fixo. Como estagiário, né? 2 estagiários, um era estudante mesmo, mas então 70% tem emprego fixo sim. Número 11. A pesquisa mostra que não há nada que os pais possam fazer para evitar a pressão de grupo. O que é a pressão de grupo? É a pressão que a galera exerce em cima do meu filho. Aqui está dizendo que os pais não podem fazer nada. Falso. A gente pode fazer sim. Porque, como pai, eu vou orientar, eu vou dar as informações básicas necessárias e eu vou fazer a minha parte. Tá? Então eu posso fazer com que o meu filho evite sim a pressão do grupo. Mas isso só vai acontecer se eu conversar com meu filho. Porque se eu deixar à disposição dele, deixar por conta dele, não vai ocorrer isso. Em hipótese alguma. 12. Pais que incentivam os filhos a saírem-se bem da escola, colocam pressão demais nos filhos. Filhos, você tem que tirar nota e tudo mais. Falso. Né? Então a pesquisa demonstra que o fator-chave de proteção que determina comportamento saudável é a expectativa dos pais com o rendimento escolar. Só que, olha, vamos lá. Fala a verdade, isso acontece na França. Chega o boletim do filhão lá, 8 matérias, 2 notas azuis, 6 notas vermelhas. Qual é a nota que você vai prestar atenção? Qual nota? Não tem como, aquele troço lá pula na tua cara. Né? Que isso? Que porcaria é essa? Já esqueceu das 2 azuis que o cara foi bem pra caramba. Então, nós temos que ressaltar naquilo que ele foi bem. Nós temos que ressaltar. O que tem que ressaltar é aonde ele foi realmente acima da média. Eu tenho que exaltar aquilo no qual ele está indo bem. Porque naquilo que ele tem dificuldade, ele já está vendo onde ele tem dificuldade. Aí o meu filho já tem dificuldade naquilo, e eu venho, em vez de entrar com um fator de proteção, eu venho com um fator de risco. Você não vale nada, você é um burro, porque você isso, porque isso é aquilo. Daí eu tenho 30 anos de experiência, jogo nos 17 da outra. Porque a tua irmã, a JB. Se tem uma coisa que o filho odeia, é ser comparado com qualquer pessoa, principalmente com o irmão. Por que os irmãos se dão muito? Minha culpa, como pai, que eu fico comparando ele com a irmã. Então, na hora de nós olharmos o boletim cheio de nota vermelha, nossa, como você foi bem em educação física. Olha que nota maravilhosa em educação artística. Filhão, porém a matemática, eu acho que nós precisamos estudar mais. Vai, me ajuda no exercício de matemática. Ah, mas você sabe, vou ver o jornal. Ainda bem que isso acontece na França. Tem um cara ali que está lá. Vamos lá? Número 13. Pais que trabalham fora têm filhos que correm risco de usar drogas e de ter comportamento violento. E não há nada que possam fazer quanto a isso. Claro que é falso. Né? Por quê? Com o advento da tecnologia, com o advento da liberdade feminina, com o advento de que precisa de mais cascalho em casa, temos que trabalhar sim. Porém, o fato de eu trabalhar fora não me diz
que eu tenho que deixar de cuidar dos meus filhos, né? Tem responsabilidades e tudo mais. Número 14. O acesso a armas e drogas torna os adolescentes mais sujeitos a se envolverem em atividades violentas. Então, verdadeiro, né? E o pior, aumenta o risco de suicídio e de se usar drogas. Quem está prestando atenção?